Falando, claro, né, sobre essa queda de braço entre Brasil e os Estados Unidos, a Confederação Nacional da Indústria faz um apelo para que o governo Lula desista da retaliação contra o tarifaço de 50% do imposto americano, né, estipulado por Donald Trump, que todos os produtos importados no Brasil então sejam tarifados. Ontem, em entrevistas às emissoras de TV, Lula disse ainda que vai recorrer à OMC, mas Trump, será que realmente vai ceder a esses apelos, esses acenos? Nós vamos repercutir, então, junto com a bancada aqui, começando com a Jess Peixoto, que ontem, inclusive, teve debate acalorado e hoje vamos ver se ela está mais calma ou não em relação a toda essa questão. Muito bom dia. Bom dia, pessoal. O que acontece, né? A gente precisa entender que o Brasil vai passar por uma grande dificuldade. E nesse fla-flu de lado de cá, lado de lá, e vai pra taxa, não vai taxa, quem que fica esquecido? O povo brasileiro. Fica esquecido o produtor de café, o produtor de laranja, fica esquecido quem vende carne, fica esquecido quem depende da tecnologia que exporta dos Estados Unidos para um maquinário, para várias outras questões. Então, quando a gente olha para isso, o que acaba acontecendo, David? Acaba acontecendo que nós somos prejudicados. E este assunto, ele está dando o que falar. Sejam governadores sendo cobrados e se pronunciando. Ontem, o governador de Minas Gerais, Zema, fez uma fala que eu acho até muito assertiva, que é uma fala de que, de fato, nós temos que lamentar essas tarifas. Elas são muito ruins para o Brasil, elas são injustas, porque elas dizem punir quem não fez nada de errado. Porque não sei vocês, mas a maioria dos brasileiros não está ali nesse polo de decisões, seja na nossa Suprema Corte, ou seja de qualquer uma dessas decisões políticas que Donald Trump criticou. Então nós vimos ontem um Brasil que acorda para o fato que, mais uma vez, vai ser punido pelo erro de outro. E mais uma vez vai ter sua economia abalada, vai ter sua economia ferida, e isso é muito ruim pra gente. Agora, Diego Tavares, a esquerda já está se mobilizando, até mesmo colocando fotos do governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é o potencial candidato, inclusive, à presidência da República, quando ele fez campanha para Donald Trump. E tem algumas pessoas também da direita em silêncio nesse momento. Você acha que essa narrativa vai ganhar cada vez mais força em relação a essa situação de, olha, foi a culpa dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e nós fomos culpabilizados com tudo isso? Essa narrativa já está imposta, David. Bom dia a você, bom dia aos meus colegas aqui da bancada e bom dia a quem nos acompanha nessa manhã aqui no Morning Show. Exatamente. Esse tarifaço, esse novo tarifaço do Donald Trump, ele deu sobrevida ao governo que vinha enfrentando muita crítica em relação à sua gestão da política econômica, principalmente. A nova crise econômica brasileira agora ganhou um culpado. O culpado, para quem nos acompanha por imagens, segundo essa narrativa, está aqui à nossa direita, o presidente Donald Trump. Todo e qualquer colapso da economia agora vai encontrar como fundamento, vai encontrar como resposta essa taxa sobre as importações. Como a Jess disse aqui muito bem, vai fragilizar sim muito a nossa economia, vai ter impacto na ponta, vai causar mais aumento de preço, principalmente para esses gêneros alimentícios mais básicos que já enfrentaram um grande aumento de preço durante os 2 primeiros anos da atual gestão do governo federal. A questão é, agora o governo federal tem uma narrativa para surfar e eu preciso admitir, está surfando muito bem, está concentrando os seus ataques virtuais na figura do governador Tarcísio, que foi apontado pelas últimas pesquisas como a principal figura política da direita que conseguiria reunir o espólio de Bolsonaro, que até o momento se encontra inelegível, e conseguiria aglutinar outros setores da direita numa candidatura presidencial mais robusta. Então, a esquerda está sabendo, de fato, utilizar essa nova tarifa como narrativa política e ganhou uma sobrevida. O governo enfrentava uma crise de popularidade, precisava de uma saída para chegar com mais competitividade em 2026. Parece que Donald Trump ofereceu a eles a resposta. Mas, Maria de Carla, enquanto isso, né, enquanto as discussões estão rolando, é o brasileiro que está pagando a conta realmente, afinal, de que forma que vai impactar diretamente o nosso bolso? Porque, por um lado, existe a estimativa, então, de redução no preço das coisas, mas, por outro, de aumento. Qual a sua expectativa sobre tudo isso? Sim, lembrando aqui que essas tarifas elas vão entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto, né? Então, o Trump deixou ali na mesa para negociação. Então, o governo brasileiro, vamos ver qual vai ser o movimento do governo brasileiro. Acredito que, como o presidente Lula já mencionou anteriormente, que vai partir para uma reciprocidade, ou seja, vai aplicar também 50% aos produtos norte-americanos que chegam no nosso mercado brasileiro.
e vamos ver aí o que vai acontecer. Então, os nossos diplomatas estão ali tentando ver como é que vai se dar essa negociação diplomática. Lembrando que tem várias camadas essa iniciativa. Temos uma camada política, que é a camada dos líderes de Estado, aí encabeçados pelo Trump, pelo Lula, com essa diversidade política, mais do que outra coisa, do que técnica, como fariam os seus antecessores. E teremos agora, né, os corpos diplomáticos tentando reverter aí, fazer com que o pior cenário seja possível. Queria chamar a atenção para algumas coisas, David. A carta que o Trump faz em relação para justificar os 50% de tarifa, lembrando, minha gente, que essa é uma das maiores tarifas já anunciadas desde a trégua de 90 dias do Liberation Day, que o Trump declarou que iria fazer para justamente abrir para negociações. Então, essa é uma das maiores já anunciadas, de 50% no Brasil. Hoje o Trump já anunciou 35% para o Canadá, seu segundo parceiro econômico. Então, essa carta que ele fez para o Brasil é bem de praxe, não tem nada específico, ele não dá nenhuma brecha ou pista de como ele gostaria que o Brasil negociasse em cima dele. E o que vai acontecer as empresas vão sofrer danos, o mercado econômico brasileiro vai sofrer dano, a indústria de sucos de laranja, por exemplo, já afirmou que vai ficar inviável exportar produtos com essa tarifa. A indústria norte-americana vai sofrer muito, principalmente a questão da engenharia civil, da indústria de engenharia civil, porque importa muito aço aqui do Brasil. Ou seja, a Gerdau, por exemplo, é uma das empresas também que mais vai sofrer aqui no Brasil com a questão da exportação. A meu ver, essas empresas vão pressionar, vão ter peso para isso. E o que vai ser feito? Se nenhum dos dois lados quiser ceder, vão haver isenções. Ou seja, esse setor de aço e alumínio vai haver uma isenção de 20% em cima da tarifa geral. Então vão haver buracos em cima dessa regra como um todo para não danificar de vez a economia e não ter uma pressão maior inflacionária tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Vai sofrer dano e a gente está se ferrando, conforme você disse, né? Basicamente é isso. Agora, Elias Tavares, será que de fato, né, como que essas tarifas de 50% vão mexer nos preços aqui no Brasil? Porque muitos setores têm se manifestado, a preocupação em relação ao café, carne, combustível, como que vão ficar todos esses preços? Até alguns economistas, né, a gente está acompanhando todos os desdobramentos em relação, desde o anúncio, apontam aí para um aumento na oferta interna e possível queda nos preços de alguns produtos. Mas, em contrapartida, os americanos também temem alta de café, suco de laranja e as exportações que tendem a não chegar. Bom dia aqui aos meus amigos de bancada. Bom dia, David. Bom dia a todo o público da Jovem Pan que nos vê e nos ouve. David, é justamente um momento muito difícil, né? Porque, de fato, pode existir uma queda dos preços inicialmente, a questão de oferta e demanda, mas a longo prazo a gente está se vendo numa questão de desemprego, a gente está se vendo numa questão dos produtores indo, de repente, para outro lado, tentando achar outra forma de sobrevida, que não a que eles fazem atualmente, na questão da exportação, que é muito importante para o Brasil. Nos custa muito caro, né, nesse momento, fazer qualquer tipo de análise, porque a única certeza que a gente tem, né, no passado existia aquele filme Fred Krueger versus Jason, é justamente o que o Brasil está vivendo nesse momento, né, que não tem ganhador nessa história toda. A gente está assistindo de camarote, num camarote aí da desgraça, vamos dizer assim. A qualquer momento a gente sabe tudo que pode acontecer. Temos ali um fôlego até o final do mês, que é onde essas coisas vão acontecer. E o que a gente deveria ver, que era, né, o governo, todos os governos, aí eu digo governos estaduais e o governo federal, numa única voz, que é a voz da nossa soberania nacional, a gente vê esse jogo de empurra, né? O momento é muito complicado, o momento exige muita cautela por parte de todo mundo, a gente vê muitos erros por aí, mas no bolso do consumidor final, a tendência no meu ponto de vista, né, inicialmente uma queda nos preços, mas muito pouco, mas também uma grande recessão na sequência. Você falou sobre soberania, o presidente Lula inclusive se manifestou dizendo que está tentando garantir a soberania, mas por outro lado também foi bastante criticado na visita que ele fez a Cristina Kirchner na Argentina, até segurando cartaz em apoio a ela, pedindo para que ela realmente fosse liberada das acusações de corrupção.